Olá, bem-vindo ao SET Experience Academy. Eu sou a Patrícia Freire, especialista em regulatório da Globo e vice-coordenadora do Comitê de Tecnologia da SET. Nós estamos na trilha de distribuição e consumo e vamos falar hoje sobre os requisitos técnicos da TV 3.0. Para isso, convidamos o Luiz Fausto, meu colega especialista da Globo e também coordenador do módulo técnico do Fórum SBTVD. Obrigada, Fausto, por estar aqui com a gente. Obrigado, Patrícia. Fausto, o Fórum lançou recentemente o Call for Proposals para o projeto da TV 3.0, voltado para as organizações nacionais e internacionais interessadas em propor as soluções tecnológicas para o novo padrão de TV broadcast. A gente sabe que quanto mais a tecnologia evolui, mais caminhos se abrem para modelos de negócios. Conta para a gente quais são esses requisitos técnicos, por favor. Claro. Vamos dar uma olhada primeiro na arquitetura desse novo sistema para a gente conseguir entender os requisitos componente por componente. Quando a gente olha a arquitetura da TV 3.0, a gente vê que ela tem duas possibilidades de entrega de conteúdo. A camada física over the air, né, o canal broadcast convencional, e uma interface broadband, ou seja, uma conexão à internet. Então, o conteúdo pode chegar para a TV 3.0 tanto pelo ar, por radiodifusão, quanto pela internet. Em cima dessas duas camadas físicas, a gente tem uma camada de transporte, que é uma camada de transporte baseada em IP, que serve como uma camada de abstração para o conteúdo que vem pelo ar ou pela internet ser tratado de forma transparente para o usuário. Essa camada de transporte ela pode carregar vídeo, áudio, texto e aplicações. Uma diferença importante na arquitetura da TV 3.0 em relação ao sistema atual é que a aplicação nessa nova arquitetura ela também exerce a função de camada de apresentação. Isso significa que ela é responsável pela apresentação de todo o conteúdo audiovisual. Então, não é mais um serviço audiovisual que pode conter uma aplicação interativa opcional, é um app que contém áudio e vídeo e texto, e seja lá qual mídia mais o serviço estiver usando. Mas, então, esse sistema, a gente tem esses diferentes componentes indicados na arquitetura, cada um deles tem um conjunto de requisitos, e eu vou tentar passar bem rapidamente pelos requisitos de cada um deles. A parte da interface broadband a gente não vai especificar na TV 3.0 porque é qualquer conexão à internet que esteja disponível para o receptor. Os demais, nós vamos apresentar os requisitos de cada camada. Então, a camada física over the air, o principal conceito novo nessa camada é o conceito de reuso 1. Esse conceito significa que o mesmo canal físico pode ser usado por estações diferentes que estão cobrindo áreas vizinhas e com conteúdos diferentes. Então, não é o mesmo conceito de reuso que a gente tem hoje na TV digital com SFN. Com SFN, a gente consegue reusar o mesmo canal físico em estações vizinhas, mas só quando elas estão sincronizadas e exatamente com o mesmo conteúdo. Nesse caso, o que a gente pretende aqui é que você possa reusar o mesmo canal em estações vizinhas e elas possam ter conteúdos diferentes. Isso permite você geolocalizar o seu conteúdo, né? Então, você consegue segmentar o conteúdo para cada região geográfica diferente, você pode entregar um conteúdo diferente que você ache mais conveniente ou mais adequado àquela área, tanto em termos de programação quanto em termos de comercialização. Isso também vai reduzir a demanda de espectro adicional para simulcast, porque nós estamos falando de um novo sistema de TV digital, então a gente vai precisar de um canal novo para um serviço novo. Então, tendo a possibilidade de reusar o mesmo canal de TV 3.0 em localidades adjacentes com conteúdos diferentes, a gente diminui o número de canais que a gente vai precisar para fazer essa transição tecnológica. E no longo prazo, quando tiver concluída essa transição, todos os canais de TV vão estar disponíveis em todas as localidades de maneira simultânea e independente. Então, eu consigo ter até 44 canais disponíveis em todos os lugares quando a gente chegar ao ponto de
concluir a transição e desligar o sistema de TV digital atual. Outra característica interessante que vem junto com o reuso 1 é que isso aumenta a resiliência da rede, então uma rede que consegue sobreviver de uma maneira mais fácil e mais robusta, né? A falha de uma estação transmissora do que no caso, por exemplo, de uma SFN, e ela também é mais robusta contra qualquer tipo de interferência, seja um TV White Space Device, seja uma outra estação de TV, seja um celular operando em faixa adjacente, qualquer fonte de interferência, o sistema vai ser mais resistente, mais tolerante a qualquer interferência. Nota que isso muda um pouco a nossa perspectiva de como fazer o projeto de cobertura. Hoje, um projeto de cobertura de TV digital terrestre, ele é um projeto de engenharia somente. Então, você tem uma área de serviço que você quer atender e você vai fazer um problema, vai tentar resolver um problema de otimização, né? Onde você vai colocar as estações, com que potências, com que diagramas de antena de radiação. Então, isso deixa de ser um problema só de engenharia e passa a ser também um problema da área de negócios, porque agora você pode segmentar a cobertura de acordo com o seu interesse. Então, onde tiver maior ou menor demanda comercial, você pode segmentar mais ou menos a sua cobertura. Uma outra coisa interessante e nova nos requisitos da camada física da TV 3.0 é o planejamento da rede para recepção tanto com antena interna quanto manter a recepção móvel outdoor também. Hoje, a TV digital ela é planejada para uma recepção com antena externa a 10 metros de altura com 10 dBd de ganho. Isso é cada vez menos típico à medida que as pessoas não moram mais em casas e sim em apartamentos. E muitos prédios não têm mais sistemas de antena coletiva. Então, poder receber com antena interna é uma facilidade para o telespectador, né? E hoje a antena interna ela funciona às vezes, né? Porque a cobertura não é planejada para ela. Então, a ideia é que se a cobertura for planejada para a antena interna, todas as pessoas dentro da área de cobertura vão ter a possibilidade de recepção com antena interna. No futuro, inclusive, essa antena vai poder ser embutida no próprio televisor, tornando a experiência de consumo ainda mais plug and play, semelhante ao que você tem hoje com o seu celular. Você não conecta nada no seu celular, você liga o seu celular e ele funciona. Então, a sua TV, no futuro, pode ser da mesma forma. Você liga lá na tomada, ela busca os canais e funciona sem você instalar nenhuma antena nela. Agora, a gente quer fazer isso sem ter que construir uma rede celular, ou seja, sem ter que colocar várias estações transmissoras espalhadas pela cidade. Então, para não aumentar o custo de distribuição do sinal, é importante manter a topologia da rede de transmissão atual, ou seja, que a gente consegue transmitir com poucos transmissores em localidades mais altas e com alta potência. Claro que onde houver demanda comercial de segmentar mais, você vai ter que trabalhar com mais estações com menos potência, mas onde você não tiver essa demanda, você vai ter a possibilidade de transmitir com menos estações para diminuir o custo de distribuição do sinal. Agora, como se obtém isso, o reuso 1, a recepção com antena interna, é basicamente usando um C sobre N menor ou igual a zero. Só que isso tem uma penalidade. Existe um limite máximo de capacidade do canal em termos de bits por segundo, que ele depende do C sobre N. Então, quanto menor o C sobre N, menor a taxa de bits que o canal consegue transportar. Então, como é que a gente compensa isso para conseguir evoluir a qualidade de áudio, vídeo, entregar um sinal melhor do que o da TV digital atual, com C sobre N muito menor? Então, várias coisas foram feitas para compensar essa limitação do C sobre N que traz o reuso 1. Uma delas é o uso de MIMO. Então, a ideia é transmitir em duas polarizações e receber em duas polarizações ortogonais e independentes. Então, eu teria um sinal transmitido numa polarização e outro sinal transmitido em outra polarização. A outra coisa que nós fizemos para aumentar a capacidade do sistema é agregar canais. Então, você pode ter mais de um canal, não necessariamente adjacente, não necessariamente contínuo, você pode ter canais que não são vizinhos, que não são adjacentes, sendo agregados para transmissão de um único conteúdo. Mas a ideia aqui é o uso da agregação de canais em conjunto com o que a gente chama de codificação escalável de vídeo, de tal maneira que um receptor mais simples, um receptor móvel, um receptor HD,
ele vai poder receber um único canal e ter um nível de qualidade, por exemplo, 1080p da sua programação. E se você tiver um receptor Ultra HD 4K, por exemplo, ele pode receber 2 canais agregados, em que um canal vai ter uma camada de base 1080p e uma camada de enriquecimento para transformar aquele sinal 1080p num 4K. Outro recurso que está previsto para a camada física é a possibilidade de sinalizar um wake-up, um sinal para ligar receptores em stand-by no caso de alertas de emergência, e a camada física tem que ser extensível, ou seja, eu tenho que poder sinalizar futuros esquemas de modulação e correção de erro. A camada de transporte, eu já tinha mencionado rapidamente que ela seria baseada em IP, e isso facilita aí a redistribuição, a integração com outras plataformas, principalmente de internet, e mesmo a distribuição do conteúdo audiovisual para dispositivos móveis dentro da sua casa, pelo Wi-Fi da sua casa, por exemplo. Isso também vai facilitar a substituição de conteúdo, né? Eu posso substituir o conteúdo do ar por um conteúdo da internet de maneira mais simples e transparente, porque os dois estão vindo por um mesmo transporte IP. E eu também vou poder fazer download ou push de conteúdo para o receptor, e o conteúdo que vem pela internet pode ser criptografado para manter o suporte com o esquema de distribuição de conteúdo atual das CDNs, dos serviços de streaming. E como a camada física ela é baseada em reuso 1, a camada de transporte pode identificar de maneira única cada estação transmissora. Então, eu consigo ter a identificação de cada estação, por exemplo, com a sua latitude e longitude, e com isso ter uma ideia de o receptor consegue saber de qual estação ele está recebendo o sinal. A camada de transporte também vai permitir identificar as áreas de alerta de emergência e vai permitir futuras extensões. Em relação à codificação de vídeo, a ideia é suportar resoluções que vão do 720p até o 8K. O 8K, em princípio, não deve ser possível de carregar pelo ar por causa da limitação de capacidade do canal decorrente do reuso 1, mas ele vai ser possível pela internet. Também vai ampliar o espaço de cores e vai implementar um HDR full com 10 bits. O HDR que nós implementamos agora para a TV 2,5 era um HDR retrocompatível com 8 bits. Então, o HDR da TV 3.0 vai realmente entregar todo o potencial da faixa dinâmica com 10 bits. Também vai suportar frame rate variando desde o frame rate de cinema, o 24 frames por segundo aqui com pull down, até high frame rate 120 quadros por segundo, que pode facilitar aí a transmissão de esportes, filmes de ação com mais precisão nos movimentos. Também, e tem muito a ver com o que nós falamos também da limitação da capacidade do canal, a gente precisa trabalhar com o estado da arte de eficiência. Mais ou menos a cada geração de codificação de vídeo, a gente consegue o dobro de eficiência, ou seja, conseguir transmitir a mesma qualidade com a metade da taxa de bit. Então, hoje a gente usa H264 na TV digital, já existe o H265, e a gente já está, na TV 3.0, olhando para codecs da geração do H266. Não necessariamente o H266, porque isso ainda não foi decidido, mas a ideia é trabalhar com o estado da arte na codificação de vídeo. A outra coisa que a codificação de vídeo da TV 3.0 vai permitir é carregar um segundo fluxo de vídeo com um intérprete de língua de sinais, e vai permitir uma comutação transparente de vídeo que venha pelo ar ou pela internet, e vai ser interoperável com outras plataformas, vai ser escalável, como eu já mencionei no caso da camada física, em conjunto com a agregação de canais, e vai ser extensível. A codificação de áudio, ela pretende suportar configurações baseadas em canais desde estéreo até 5.1/4, então já trazendo áudio tridimensional, também transportar áudio baseado em objetos, de tal maneira que eu consigo, por exemplo, interagir com esses objetos, e ele também posso, opcionalmente, suportar áudio baseado em cenas, então, para experiências do tipo realidade virtual, realidade aumentada. A gente também deve suportar a comutação de objetos, componentes, então eu posso ter, por exemplo, trocar o narrador do jogo de futebol, eu posso ajustar a posição dele, eu posso ajustar o volume, eu posso ajustar o volume da torcida em relação ao narrador, escolher se eu quero ouvir uma torcida ou outra torcida, por exemplo. E essa interatividade com áudio, ela também tem que estar habilitada mesmo em dispositivos externos de reprodução sonora, se a TV estiver ligada a um soundbar, por exemplo. E a ideia agora
é que você consiga entregar um único stream de áudio, independente da configuração de reprodução do telespectador. Se ele está usando o alto-falante da TV, se ele está usando fone de ouvido, se ele está usando um home theater, um soundbar, né? É um único formato de entrega de áudio que é renderizado de acordo com o ambiente do telespectador. Naturalmente, a gente também vai continuar suportando o transporte de áudio de descrição, agora, tanto como um objeto dentro do stream de áudio, quanto um full mix, né? Uma mixagem completa, separada, né? A gente consegue comutar de maneira transparente o áudio do ar e o áudio da internet. Esse áudio é interoperável com outras plataformas. O loud, né, se a percepção de intensidade sonora ela tem que ser mantida consistente mesmo quando o usuário interage com os objetos sonoros, e essa codificação também tem que ser escalável e extensível. Em relação à parte de captions, a codificação de textos, a ideia é que o closed caption tem um controle de estilo mais abrangente, então eu posso selecionar cor, posição, alinhamento, fonte, tamanho, e a codificação de caption também vai permitir o envio de fluxos separados para informações de alertas de emergência e para envio de glosas de língua de sinais para renderização em uma aplicação local. E também vai ser interoperável com outras plataformas. Em relação à codificação de aplicações, eu já tinha antecipado, quando mencionei na arquitetura, que a experiência com a TV agora é totalmente baseada em apps e não mais em canais. Então, a apresentação de todo o conteúdo audiovisual é gerenciada pelo app. E não é, então, mais um serviço audiovisual com uma aplicação interativa, é um app com conteúdo audiovisual. Isso torna a integração do conteúdo que vem pelo ar e o conteúdo que vem pela internet ainda mais transparente. É importante a gente observar que no projeto TV 2,5, os membros do Fórum SBTVD empregaram um grande esforço para desenvolver o DTV Play. A gente aqui não está rompendo com o DTV Play. A codificação de aplicações da TV 3.0, ela usa a base do DTV Play. Então, permitindo aí o reuso de implementações e aplicações tanto quanto possível. Então, é uma extensão do que a gente fez para a TV 2,5. A codificação de aplicações ainda vai permitir uma interface padronizada para medição de audiência, um controle de privacidade por API, semelhante ao que a gente tem hoje em smartphone. Então, por exemplo, se você estiver numa recepção móvel e o aplicativo desejar usar a informação do seu GPS, você vai ter, por exemplo, que autorizar esse aplicativo a fazer esse acesso. A codificação de aplicações também permite o controle dos componentes interativos de áudio, o streaming dos recursos de acessibilidade para dispositivos de segunda tela. Então, se você estiver assistindo TV em um ambiente compartilhado por pessoas com e sem deficiência ou com e sem necessidades especiais, então, por exemplo, tem algumas pessoas que querem ouvir a audiodescrição ou querem ver o caption ou querem ver a Libras, você pode ter o recurso de acessibilidade disponível no dispositivo móvel dessa pessoa, sincronizado com a tela principal. E a codificação de aplicações também vai conseguir acessar informações das camadas mais baixas, tanto da camada física, quanto da camada de transporte, quanto do sistema operacional. Isso permite, por exemplo, fazer um site survey, você verificar a cobertura do seu sinal, pesquisando no receptor do telespectador qual canal físico que ele está recebendo, com que potência, com que C sobre N, de qual estação que ele está recebendo, a localização dessa estação e assim por diante. E, naturalmente, a codificação de aplicações também tem que ser escalável e extensível. Fausto, a gente está agora na segunda fase dessa jornada, com a publicação do documento, né, contendo os procedimentos de teste e validação das tecnologias candidatas. Conta para a gente um pouquinho do cronograma desse projeto. Sim, Patrícia, obrigado pela pergunta. Vou compartilhar com vocês o cronograma de trabalho atual do Fórum. Esse cronograma ainda é sujeito a alterações, mas dá uma ideia da nossa linha de trabalho atual. O documento do Call for Proposals, com uma lista de requisitos, foi divulgado no dia 20 de julho desse ano. Em outubro, agora, dia 2 de outubro, nós divulgamos o procedimento de testes e avaliação das tecnologias candidatas. Nós temos um prazo de receber a resposta da fase 1 do Call for Proposals até o dia 30 de novembro de 2020. Essa resposta da fase 1 contempla a identificação das propostas e uma autodeclaração dos requisitos. Nesse momento, a gente precisa
avaliar as respostas recebidas na fase 1 antes de prosseguir para a fase 2. E essa avaliação é componente por componente. Nós podemos ter alguns componentes que tiveram respostas satisfatórias, atendendo todos os requisitos do Call for Proposals, e alguns componentes que eventualmente podem não ter tido respostas satisfazendo todos os requisitos do Call for Proposals. E nesse momento o Fórum SBTVD vai ter que avaliar a possibilidade ou de prorrogar algum prazo, se for necessário, ou de relaxar algum requisito, ou modificar algum requisito, ou até lançar uma segunda chamada de propostas. Assumindo que as respostas da fase 1 sejam satisfatórias, ou seja, atendam os requisitos estabelecidos no Call for Proposals, a gente prossegue para a fase 2. Então, a gente deve receber até o dia 29 de janeiro de 2021 a documentação completa dos proponentes qualificados na fase 1. Né? Em seguida, esses proponentes precisam enviar equipamentos para teste e comparação. Esses equipamentos têm que chegar ao Fórum SBTVD até o dia 2 de abril de 2021. Os testes de comparação e avaliação dessas tecnologias vão ser feitos entre abril e setembro de 2021. E a gente pretende, com isso, ter os resultados disponíveis para análise por volta de outubro, né, permitindo uma deliberação sobre as tecnologias a serem adotadas ainda no final de 2021. Com isso, nós poderemos elaborar as normas técnicas no primeiro semestre de 2022 e teríamos aí uma previsão de publicação dessas normas técnicas a partir de setembro de 2022. Vale destacar que o Fórum SBTVD ele tem um papel propositivo, ou seja, o Fórum vai propor as tecnologias da TV 3.0 para adoção pelo governo brasileiro, mas a última palavra, a decisão sobre a adoção do sistema, cabe ao governo brasileiro. Então, naturalmente, nós só vamos prosseguir para a elaboração das normas, uma vez que a gente tenha um de acordo do governo. O governo acompanha as atividades do Fórum. O Fórum é composto por representantes da radiodifusão, da indústria de recepção, da indústria de transmissão, da indústria de software, da academia e também representantes do governo que participam como vogais. Então, eles acompanham, eles sabem de todo esse processo, mas nós vamos precisar, uma vez que nós tenhamos uma recomendação das tecnologias a serem adotadas, de um aval do governo para prosseguir e com a elaboração das normas, e a partir da publicação das normas, esse sistema pode iniciar a operação. Então, Fausto, obrigada pela sua presença e pela parceria de sempre, tá bom? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Sete. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima.